Oi, eu sou o Jefferson Sarmento e eu queria te desejar boas-vindas a 2019. Eu sei que já está um pouquinho tarde, né? A gente já está em fevereiro, mas é que o canal estava de férias até agora há pouco, janeiro inteiro. Então eu escolhi 4 livros, de todos os livros que eu li em 2018, para fazer uma espécie de retrospectiva com você. Segura aí um pouquinho que a gente já conversa. Bom, o primeiro livro da minha lista de 2018 é esse camarada aqui, A Estrada, do Cormac McCarthy, que ganhou o prêmio Pulitzer em 2007. Na verdade, eu já tinha assistido há muitos anos atrás o filme com o Viggo Mortensen e não me interessei muito pela história do livro. O filme é até legal, mas é passável. Só que algum tempo atrás eu fui fazer uma visita para um amigo que me recomendou esse livro como um dos melhores que ele já tinha lido na vida toda. Quando eu cheguei em casa, eu encomendei, mas acabei deixando na estante. O ano passado, eu peguei A Estrada para ler e devorei as páginas. Eu costumo dizer que os livros que eu gosto, eu vou comendo as páginas uma por uma até acabar com ele rapidamente. A Estrada conta uma história pós-apocalíptica num Estados Unidos completamente devastado, num mundo completamente devastado, em que você não tem muita explicação do que aconteceu com esse mundo. É a história de um pai e um filho, que no livro é tratado simplesmente como o homem e o garoto, que atravessam do norte ao sul dos Estados Unidos tentando sobreviver nessa terra completamente desolada, onde alguns seres humanos simplesmente esqueceram que são humanos. A humanidade esqueceu da própria humanidade. Ele rompeu pela casa até a porta da frente e escada abaixo. Na metade do caminho de descida, ele arrastou o menino para o campo. Olhou para trás. Estavam parcialmente ocultos pelas ruínas do alfeneiro, mas sabia que no máximo tinham alguns minutos e talvez nenhum minuto em absoluto. Na extremidade do campo, eles atravessaram uma moita de bambu morto e saíram para a estrada, e atravessaram para a floresta do outro lado. Ele redobrou o aperto no punho do menino. Corra, sussurrou. Temos que correr. Ele olhou na direção da casa, mas não conseguia ver nada. Se eles descessem pela passagem, o veriam correndo em meio às árvores com o menino. Este é o momento. Ele caiu no chão e puxou o menino para si. Shh, ele disse. Shh. Eles vão matar a gente, papai? Shh. O Cormac McCarthy tem um jeito todo especial de tratar a narrativa desse livro. Os parágrafos, os diálogos, as falas, tanto do homem quanto do garoto, ou das pessoas com quem eles se encontram ou tentam fugir ao longo da história, elas se misturam sem uma definição simbológica muito evidente, ou nada evidente. Não dá exatamente para você saber, simplesmente olhando os símbolos das páginas, aquele travessão ou aspas, se é uma fala ou se é uma narrativa. Só que cada uma das passagens do livro fica bastante evidente, porque é tão bem contada, tão bem narrada, que você não perde absolutamente nada. É uma excelente história e eu recomendo para qualquer um. E eu agradeço muito ao Rodrigo por ter me recomendado esse livro. O segundo livro dessa minha lista de 2018, na verdade, são 3. Essa edição aqui da LPM, de A Metamorfose, O Processo e Carta ao Pai, do Franz Kafka. Eu já tinha lido A Metamorfose há muitos anos atrás e estava procurando um exemplar para ter aqui na minha estante, para consultar de vez em quando. Eu considero o Kafka um dos maiores criadores de frases, um dos maiores engenheiros de orações de todos os tempos. Ele consegue abrir os seus livros, os seus escritos com frases extremamente impactantes. Olha de A Metamorfose. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Só com essa frase, ele já abre uma história em que você fala: o quê? O Processo é uma das histórias do Franz Kafka que ele não conseguiu terminar. Foi publicado depois de sua morte e os originais, na verdade, deveriam ter sido queimados, mas o amigo para quem o Kafka incumbiu essa missão de queimar todos os seus originais não conseguiu jogar fora o texto e teria jogado uma obra de arte fora se tivesse feito isso. A abertura do Processo diz o seguinte: alguém deveria ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. É uma das maiores aberturas de história de todos os tempos. O Processo conta a história de um cidadão comum, o Joseph K., que um belo dia se vê processado, ele não sabe por quê e não sabe por quem.
e ao longo da história, que é uma história até bastante longa, ele passa por tribunais completamente loucos, por uma história completamente sem pé nem cabeça. As histórias do Kafka, na verdade, são uma tentativa de demonstrar a sua indignação contra o sistema, contra coisas que acontecem com o ser humano e que ele, na verdade, não tem controle absolutamente nenhum, como você acordar de manhã e se ver transformado num grande inseto. Não é uma barata, tá? Se alguém contar com você e disser que eu li a Metamorfose do Kafka e o cara se transforma numa barata, corre porque esse cidadão nunca abriu o livro. O terceiro livro da minha lista de 2018 é um pouco inusitado, pelo menos para mim. A Guerra do Paraguai, do Luiz Otávio de Lima. Inusitado porque a minha estante é muito mais carregada de livros de ficção, tanto de terror, quanto suspense, quanto policiais, dramas, ficção científica, mas de vez em quando eu esbarro num livro de não ficção, principalmente os históricos, e acabo me apaixonando por alguma coisa na narrativa dele. Isso aconteceu com 1808, que eu também li no ano de 2018, do Laurentino Gomes. E a maneira como ele conta a vinda da corte do Dom João VI para o Brasil até as vésperas da independência me deixou muito satisfeito com a leitura. Tanto que eu fui para a livraria para buscar 1822 e acabei esbarrando com a Guerra do Paraguai. Folheando a Guerra do Paraguai do Luiz Otávio de Lima, eu acabei percebendo que o texto é muito parecido com o que o Laurentino Gomes fez, essa romantização de fatos históricos. Guerra do Paraguai narra desde o início do conflito, desde as origens do conflito até o final, e ainda faz uma alusão e um resumo do que é essa guerra, que foi a mais importante do continente sul-americano e que, na verdade, nós sabemos muito pouco dela. Ele faz um relato extremamente contundente e importante. Eu acho que deveria ser um livro muito lido, principalmente pelos jovens, para ter uma noção de como são idiotas os motivos pelos quais as guerras acabam se iniciando e todo o mal que elas acabam trazendo. Então fica aí minha recomendação, Guerra do Paraguai, do Luiz Otávio de Lima. E por último, nessa minha lista de leitura de 2018, eu trago um dos livros mais importantes da minha vida. O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu tenho um carinho todo especial, todo importante por esse livro. Na verdade, eu conheci a história de Meu Pé de Laranja Lima muito antes de ler, de conseguir ler o livro. Eu era bem garotinho, devia ter 7 anos de idade. Minha mãe me buscava no colégio no centro da cidade, a gente pegava o ônibus, eu entrava correndo na sala, ligava na TV Bandeirantes para poder assistir a novelinha que passava no canal. E ficava maravilhado com todas as artes do Zezé, com todas as bagunças que ele fazia, ficava penalizado com as surras, as costas que ele tomava e achava muito legais as conversas que ele tinha com o Portuga passeando no carrão que o Portuga tinha. Achava fantástico ele se sentar debaixo do pé de Laranja Lima no final da tarde e ficar conversando com o Minguinho, que ele também chamava de Chururuca. Eu acabei relendo o Meu Pé de Laranja Lima agora no final do ano com lágrimas nos olhos. É um dos livros mais importantes da minha vida, um dos livros que até hoje me trazem alguma emoção quando eu leio e releio. Bom, essa foi a minha lista dos melhores livros que eu li em 2018, o meu top 5, considerando que O Processo e a Metamorfose são 2 livros diferentes. Eu queria que você dividisse comigo, e a sua lista, o seu top 5, quais foram os melhores livros que você leu em 2018? E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos e seguir o canal se você não segue. Um grande abraço e até o próximo vídeo.